We'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let the feeling grow. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Tire Sua Live do Armário comigo. Toda semana eu venho falando isso, que é uma live mais do que especial, mas hoje eu acho que ela tem um significado um pouco maior, porque a minha convidada, a Carol, pra quem não conhece um pouco da minha história, ou pra quem conhece sabe que eu vim pra Alemanha atrás de um sonho pra ser intérprete, pra ser tradutor. E a Carol, ela fez parte disso, porque pra você que não sabe, pra você fazer um mestrado em tradução na Alemanha, você precisa fazer uma prova de aptidão. E a Carol, ela foi muito importante pra realização desse sonho, de um sonho que eu, graças a Deus, realizei, porque ela ficava comigo, treinando. Ela também vai falar sobre ela, né? E é isso, a Carol é uma pessoa assim, ela é foda. Ela é inteligente, ela é tudo de bom. Ela sabe um alemão, assim, mais do que os alemães. E por isso que não teria pessoa melhor pra eu convidar pra essa live. E eu quero que vocês conheçam um pouco também da experiência dela como professora e como ser humano, cara. Porque ela é incrível, ela é luz. Então eu já vi que ela está aqui. Vamos chamar, então, a nossa convidada. E... Tá, me ajeitar aqui também, porque, né? Você já viu, né? Vai ficar Já torto, né? viu o que aconteceu comigo? Ou o celular cai, ou eu viro essa câmera. Gente, aceitem, é a vida. Mas vamos lá, cá do céu. É Como isso. você tá primeiro? Como você tá? Tô bem, Ti, ainda mais depois de tantos elogios, né? Nossa senhora, tô me sentindo agora. Divíssimo. Você é, e obrigado. Primeira coisa, muito obrigado por você ter aceitado. Óbvio que essa live não aconteceria sem você, e eu acho que pra esse tema não teria pessoa melhor. Porque, como eu disse, foi a realização de um sonho. Eu lembro da gente lá treinando, traduzindo, um corrigindo os textos do outro, e vamos passar, a gente vai conseguir e tal. Mas é isso aí. Conta, por favor, sobre você um pouquinho aí pro pessoal, pros meus alunos ou pro pessoal que tá aí que não te conhece. Pois é, né, Ti? Então, obrigada primeiro pelo convite. Tô muito honrada de fazer parte desse seu novo projeto, né? Dessa sua nova fase. E você tem tudo pra deslanchar, com certeza. E obrigada pra todo mundo que apareceu aqui na live, né? Então, eu sou a Carolina, eu tenho 27 anos. E a minha história com o alemão começou 10 anos atrás, quando eu entrei na USP em letra. E aí, com a minha mentalidade de 17 anos, pensei qual seria a língua mais difícil que eu poderia aprender, tirando as línguas orientais, porque aí já seria demais até pra mim, né? E eu falei, alemão. Alemão é o mais difícil que eu consigo pensar, então foi o que eu escolhi e acabei me apaixonando. Em 2013, eu fiz pela faculdade um intercâmbio de um semestre pra Leipzig, onde eu estudei lá na universidade. Eu estudei ensino de alemão como língua estrangeira, né? Eu voltei em 2014 e comecei a dar aula de alemão. Em 2015, se não me engano, foi quando começou a nossa jornada do mestrado de tradução, né? Que o Ti já comentou um pouquinho no início. A gente entrou juntos no mestrado, ele na Alemanha e em Mainz, e eu na USP. Eu me formei no mestrado, defendi o mestrado em 2018 na área de teoria da tradução. Tenho dado aula de alemão desde então e hoje eu sou professora no Goethe-Institut em São Paulo. Que eu fiquei sabendo através de um passarinho verde que me contou e falou: Thiago, você ficou sabendo onde a senhora Carolina tá trabalhando? Aí eu não sei, ela tá no Goethe, galera. Eu falei, gente, ela é 4 letras, né? Mas enfim. Mas eu fiquei quem super fala. feliz. Eu acho que esse é o mínimo que você merece, sério. Porque, bom, eu sempre te Obrigada. amo, você sabe, né? Pra mim, correu atrás, é merecedora. Bom, pros seus alunos, pro pessoal que não me conhece, mais ou menos, rapidão. A minha história com o alemão também começou, eu acho que isso, mais ou menos uns 8 anos. Comecei a estudar alemão no final da minha graduação. Eu fiz um bacharel em tradução e interpretação. E uma amiga minha, a Fernanda, beijo, Fê, nem sei se ela tá aí. Ela tem tios na Alemanha, ela foi pra lá, estudou durante 3 meses, voltou pro Brasil e perguntou se eu queria estudar. Thiago, porque aí eu te ensino a língua e não esqueço, e você aprende uma língua nova, porque pra ser tradutor, acho que é melhor você ter uma ou 2 línguas. Foi aquela paixão, depois de 3 meses eu fui pra Alemanha como au pair, foi horrível, fiquei 1 ano, não, horrível assim, né, foi incrível, mas assim, foi horrível porque eu com 20 anos nas costas, nunca tinha ido. O mais longe que eu ia, pra quem sabe, ali em acho que era o centro de São Paulo. E depois eu voltei pro Brasil e falei pros meus pais, eu quero fazer um mestrado lá, e eu quero porque eu quero. Eu vou trabalhar 2 anos aqui, vou juntar dinheiro. Em março desse ano, completou 6 anos que eu moro aqui sem interrupção. Que é incrível, né? Tipo, só de pensar, mas enfim. Maravilhoso.
Fiz um mestrado em tradução. Ano passado eu me tornei tradutor juramentado português-alemão. E comecei um mestrado em interpretação de conferências que eu ainda não terminei. E é isso. Bom, a gente gosta de falar, né? Mas vamos lá. Obrigado mais uma vez a todo mundo que mandou as perguntas. A gente tem as nossas colinhas aqui. Wir legen los. Vamos lá. A tradução simultânea vai... A louca, né? Vai estar embaixo a legenda. Não vai, gente, não vai. A Carol dividiu as perguntas em 2 blocos. Então, o primeiro bloco a gente tem 6 perguntas e o segundo, 3. O primeiro vai ser mais assim, uma coisa geral sobre a experiência na Alemanha e o segundo com relação à aula e etc. E aí, no final, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês deixem aí, mas a gente vai respondendo tudo. Primeira pergunta, você quer ler, Cá? Pode ser. Quanto tempo de aprendizado até aprender a se virar com o básico? Aí eu já acho que as pessoas vão querer matar a gente, né? Porque vai ser aquela clássica resposta do depende. Isso varia muito de pessoa para pessoa, tem toda uma série de fatores aí que tem que ser levados em consideração, mas eu diria, assim, pela minha experiência mais técnica, né, com o ensino de alemão, eu diria que com um nível A2, assim, a pessoa já conseguiria se virar no cotidiano, né, porque se a gente for pensar na prova do Goethe-Zertifikat, por exemplo, do A2, a pessoa já deve ser capaz de escrever um e-mail em alemão, um SMS, né, então textos formais e informais, ela deve ser capaz de entender os avisos na plataforma do trem e um painel em uma loja de departamentos, por exemplo, e ela deve ser capaz de falar um pouquinho sobre ela mesma e combinar um compromisso com um amigo ou uma amiga. Então eu acho que isso já seria mais ou menos o suficiente para você se virar se você for, por exemplo, fazer turismo na Alemanha. No Goethe, se você for fazer cursos extensivos, você demora uns 2 anos para chegar nesse nível, mas se você fizer intensivo, naturalmente, isso diminui pela metade, então tudo depende do tempo e às vezes da grana que a pessoa pode investir no aprendizado dela. Aquela coisa, né? Tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá se baseando na nossa experiência, tanto como aluno de tradução, aluno de alemão ou como professor durante todos esses anos, né? Eu estudei, eu acho que uns 3, 4 meses antes de ir pra Alemanha. Só que assim, eu estudava praticamente todos os dias com essa minha amiga, ela me passou todo o conteúdo que ela aprendeu durante esses 3 meses lá, mas tudo muito rápido. Eu tentei focar nas declinações, nos artigos maravilhosos que todos nós amamos, né? Por que das? Por quê? Porque das, né? Mas enfim. E eu tentei focar no acusativo, no dativo, em todas as declinações, entender direito. E eu lembro que eu enchi minha casa de post-it, minha mãe odiava, porque toda vez que ela ia limpar, caía, aí ela trocava tudo. Eu falava, mãe, sei lá, guarda-roupa não é Beth, ela trocava tudo. Mas assim, eu tava focado porque até então eu já tinha conseguido o contrato com a família. Então eu sabia que dentro daquele período eu precisava aprender. Para você morar na Alemanha, para você não passar sufoco, você precisa de B1, intermediário 1, até para você conseguir um emprego. Então eu acho que entre o A1 e o A2 você consegue. Então te dou toda a razão. Eu acho que é mais ou menos esse nível. Acho que... tudo depende do objetivo mais, da pessoa. Sim, quanto mais melhor. Mas Sim. Eu acho que um básico 2, assim, você consegue. Porque eu acho que o alemão é tudo bem tão estruturado nos cursos. Aprender as coisas de estação de trem, estação de comboio para os meus alunos portugueses, supermercado e por aí vai. Então você consegue aprender assim um pouquinho de cada situação, né? Sim, E as provas de proficiência em geral são organizadas para você realmente se comunicar, né? São voltadas para essas situações reais do dia a dia. Então eu acho que se preparar para uma prova também pode ser um bom guia, né? Sim, porque é tudo real, né? O que você tá aprendendo ali é realmente do jeitinho que vai acontecer na vida real. Próxima. Quanto tempo você demorou para ser fluente? Então, de novo, como te falou, né? Eu vou falar da minha experiência e eu acho que a ideia de fluência também, né? Um mês. É muito relativa. Um mês, né, Carolina? Você já nasceu alemã, que eu sei. Foi um mês. Quem me dera, Ti. Nossa, quem me dera. Mas eu estimo, assim, que em uns 3 anos... Quando eu fui pra Alemanha, eu já estudava alemão, assim, seriamente, já fazia 2, 3 anos. Mas era um contexto diferente. Eu fazia faculdade de alemão, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quando eu cheguei lá, depois de 2, 3 anos estudando, eu já conseguia me virar com burocracia, conseguia conversar com alemães sem grandes problemas. Eu acho que isso poderia ser considerado fluente. Não sei se você concorda, Ti. Concordo, claro. No meu caso foi assim. Quando eu voltei em 2014, eu já tinha tido essa experiência de 1 ano vivendo com a família. E assim, a família só falava alemão comigo o tempo inteiro. Então isso foi muito bom. Já foi o primeiro ponto positivo, que eu não escutava, não ficava... Porque hoje, às vezes, com contato, com o português e tal, não era que eu não queria. Porque muita gente falava assim, nossa, mas você não gosta dos seus amigos? Você não... Não, eu conversava. Mas é que era 24 horas com os familiares da família, então eu realmente era obrigado a escutar, a falar.
E aí eu tinha o curso de alemão que eu ia 2 vezes por semana. E lá eu praticava toda aquela gramática. Mas eu diria assim, 1 ano e meio depois que eu voltei em 2014. Eu acho que foi 2014 inteiro, metade de 2015 ali assim. Porque em 2016 eu já entrei na faculdade e eu precisava do nível avançado. Mas era assim, era contato. Querendo, não sempre tem um romancezinho que acontece, que sempre ajuda, né? Lógico. Então, quando você namora alguém que fala a mesma língua que você, né? Isso já muda muita coisa, né? Então, gente, Com certeza. procurem namorados e namoradas que falem alemão. Mas eu diria isso, 1 ano e meio, 2 anos, assim, no meu caso. Mas é que eu acho que depende também da vontade de cada um. Eu queria realmente, foi um desafio que eu falei, cara, eu preciso aprender essa língua. Não é possível que seja tudo isso que todo mundo tá falando. E eu amo o alemão. E eu acho que você amar a língua, você ter esse prazer em aprender, isso muda muito, né? Então, Total. ei, drei. A louca. Ainda tem dificuldades com a língua no dia a dia? Eu acho que hoje em dia não. Não consegui pensar assim em alguma situação em que eu passaria muito perrengue com o alemão. Sim. Mas é óbvio que eu já enferrujei muito desde que eu voltei da Alemanha, porque querendo ou não, o único contato que eu tenho com a língua, já que eu não namoro ninguém que fala alemão. Triste. O meu único contato com a língua é realmente no meu dia a dia profissional, né? E com alunos e tudo. Então acaba ficando um uso meio enviesado da coisa também. Sim. Mas eu diria que eu ainda consigo me virar bem. Eu coloquei aqui nessa, às vezes, isso que você falou é verdade. Pra quem não sabe, no momento eu tô na Bélgica, eu não tô na Alemanha. Eu vim visitar um amigo meu, queria começar a estudar francês e acabei ficando aqui por conta da pandemia e tal, porque não teria o porquê eu voltar pra Alemanha agora. Enfim, porque eu tava sem apartamento e tal, e aqui eu já tô acomodado, então beleza. Mas eu sinto também essa falta da prática de você tá falando todos os dias. Isso acaba dando uma... Às vezes você quer falar o que sairia mais rápido, às vezes você tem que pensar um pouco. Não é que você, meu Deus, eu não sei falar. Não é, mas você sente que tem um delay aí, né? Dá uma... Sim, não fica mais tão natural. Isso. A minha dificuldade ainda é, por exemplo, se eu quero usar algum verbo que eu não sei... E aí eu preciso procurar. Uma coisa muito boa foi a tradução, porque na tradução, às vezes, a gente tinha que escrever de uma outra forma para falar a mesma coisa. Então, às vezes, eu quero falar uma coisa, eu não sei aquele verbo em português. Mas se eu der aquele, né, umschreiben, você consegue já arrasar e falar a mesma coisa. Exato. E os der e das da vida. Que isso ainda, para mim... Se é uma palavra nova, é o que eu falo para os meus alunos. Thiago, eles me perguntam, como que você conseguiu decorar todos? Primeiro que eu não decorei todos. Se você me falar uma palavra nova que eu não sei, eu não vou saber se é feminino, masculino ou neutro. Então isso ainda para mim é a única dificuldade. Mas assim, por exemplo, faz uns 3 meses que eu já tô aqui. O meu seguro-saúde me ligou, eu tive que resolver com eles as coisas. Mas dá aquele... Você fala aquela coisa da prática que você acabou de falar. Mas acho que também não... Acho que depois que tá aprendido, a partir daquele nível, né? Você também não pode deixar de praticar, porque senão você esquece tudo. Mas eu acho também que essa questão da dificuldade, depois que você para de praticar diariamente, talvez tenha também a ver com uma certa insegurança que a gente tem de se colocar nessas situações, assim, né? Por exemplo, se eu tivesse que falar com alguém ao telefone hoje em alemão, eu... provavelmente sentiria dificuldade também, mas mais por causa da insegurança da situação, né? Não pela... você não sabe. Por não saber. Isso, não é assim, eu não sei. E depois, num acusativo, der a vida den, né? Exato. Então não tem como. E se você vai ligar pra alguém, é dich, não é dia. Tá bom, gente? Né? Pros meus aluninhos lindos, que todos eles sabem. E os seus também. Os meus também. Óbvio. É óbvio. Não esquecem. Eu aprendi com você. É óbvio que os seus sabem. Ok. Tá respondido, né? Tá. E a bolha. Beleza. Fia, vamos lá. 4. Formas de estudar sozinho ou sozinha gastando pouco? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber, a pergunta de $1 milhão. Sim. Mas eu acho que a gente pode voltar um pouquinho na sua fala sobre se divertir aprendendo. E eu acho que quando você aprende sozinho, esse é o grande X da questão, assim. Porque você tá lá só com você não tem a cobrança de um professor, você não tem a companhia dos colegas, e isso talvez tenha uma certa influência sobre a sua motivação. Então, o que eu acho que seria ideal para as pessoas que querem ser autodidatas é achar uma forma que realmente te divirta de aprender aquela língua e que mantenha a sua motivação em alta e a sua curiosidade. Eu acho que aprender uma língua se deve muito à nossa curiosidade, né? Então, sempre achar maneiras de manter isso vivo. E a gente tem a vantagem de ter, em geral, né, ter acesso a aplicativos e sites, né, de aprendizado de línguas que oferecem isso
de maneira gratuita, né? Então eu separei aqui alguns, que é um que eu sempre sugiro aos meus alunos, que é o Quizlet, que é um sistema de cartinhas que você escreve palavras novas e dá para aprender muito vocabulário com joguinhos, e eles fazem quizzes, né, como o próprio nome diz. Eles fazem quizzes e aí fica uma coisa mais dinâmica do que você sentar e escrever listas e listas de vocabulário, né? E tem um site também muito legal que chama learningapps.org, que também é tudo de graça e você pode jogar vários joguinhos diferentes, assim. E eu acho que isso ajuda na hora de aumentar a motivação e, querendo ou não, criar uma certa disciplina no estudo de alemão, né? Bom, você copiou a minha pergunta, porque tudo que você falou tá escrito. Não, tô brincando. A Quase gente tudo. não discutiu antes, Não. gente. Porque eu coloquei aplicativos, sites, mas assim, aplicativo... Bom, eu não vou repetir o que você falou. Concordo em tudo, 200%. Diria que todos os aplicativos hoje disponíveis aí na rede. O YouTube, eu acho que as aulas no YouTube, por exemplo. Porque se você tem dúvida, por exemplo, qual é a diferença entre o acusativo e o dativo? É só você digitar no YouTube que vai ter milhares de vídeos das pessoas explicando em várias línguas. Então é só você sentar ali, perder 5 minutos do seu dia, 10 minutos, que você vai ter a aula gratuita, né? Do que você ficar ali sentado estudando. Não, vai ter alguém falando com você. É bem mais dinâmico, né? Sim. Sites de editora eu também coloquei, porque tem algumas editoras aí que disponibilizam um material em PDF online, então o aluno pode ali treinar. E aqui eu coloquei um PSzinho autodidata, porque eu acho que ser autodidata não é para qualquer pessoa. Eu acho que eu tenho alguns alunos que já assumiram e falaram: eu faço aula com você porque você me força, você tá ali, eu sei que eu tenho a obrigação de te encontrar e te entregar as coisas. Eu acho que também isso é ótimo. Conversei com inclusive, Marta Beijo, com essa minha aluna, que ela é super, assim, ciente, consciente. Ela, não, eu sei que eu não fiz a lição e pronto. Então eu acho isso muito importante também do aluno saber. Eu não atingi tal nível, mas porque eu também não me dediquei o suficiente. Eu acho isso importante também. Mas é isso. Eu acho que a internet tá aí hoje pra isso, né? Eu acho que hoje você só não aprende, sabe, as edições de vídeo. Eu aprendi tudo com tutorial no YouTube. Não fiz curso de nada. Então, não tá tudo aí online, né? E eu concordo totalmente com você quando você diz que ser autodidata não é pra todo mundo. Eu me incluo nesse grupo também, que eu acho que eu não conseguiria. Sério. Eu tive muitos professores ninguém lá. Ninguém tá vendo a gente, pode falar a verdade. Ninguém tá assistindo, pode falar a verdade. Não, eu acho que eu não conseguiria, te juro. Mas eu concordo com você que a gente tem que tirar o máximo desses recursos, né? E ouvindo você falar, eu lembrei também da Deutsche Welle, que tem toda uma... De verdade, esqueci super. Uhum. Tem as séries, né? Então, Jojo sucht das Glück, Nikos Weg. Os meus alunos que fazem aula comigo conhecem muito bem o Nikos Weg. E tem também, para fazer uma propagandinha, né? Tem todos os recursos do Goethe também. Tem a Radio D, que é um curso todinho em áudio, com transcrição. E tem os curtas também, né? Tem a Online, que vocês podem ter acesso aos materiais da biblioteca. Enfim, é só olhar na página do Goethe. Não, Deutsche Welle é riquíssimo. Aquilo lá é a representação da Alemanha em todos os países, né? Porque é Deutsche Welle, aí B-E, D-E, B-R, B, não sei das coisas, por aí vai. Dá pra morar em Berlim sem saber alemão? Bom, eu não morei em Berlim. Tia, acho que também não morou em Berlim. Mas fui pra lá como turista. E a impressão que eu tive é que é uma cidade muito, assim, cosmopolita, super, né, de braços abertos para todas as nações e tudo. E eu tenho a impressão que dá para se virar bem com o inglês, assim, ou usando gestos. Concordo. É o que eu tenho aqui. É o que eu tenho aqui também. Que é uma cidade super internacional, muito colorida, eu acho que muito receptiva, aceita todo mundo. Não que as outras cidades não aceitem, mas é uma cidade, assim, é a capital e, enfim. É um grande centro, né? Sim. Aí a pergunta que eu tenho para os alunos, né, ou para você que tá aí nos assistindo, até que ponto vale a pena você se mudar para um país, querer morar no país e falar uma outra língua que não seja a do país? Tipo, até que ponto isso faz sentido para você? Não sei. Talvez o aluno vire para mim, alguém vire e fale assim: pra mim faz todo sentido. Uma coisa que eu sempre tive na cabeça: ir para um país e conseguir pelo menos perguntar que horas são, quanto custa, pelo menos comprar uma água. No começo eu chegava aqui e não conseguia nem pedir uma água. Eu tinha que ficar pedindo para amigos. Traduz para mim. Pede. Eu sendo professor e lidando com idiomas, né? Então eu não sei. Dá para viver? Dá. Mas ir pra Alemanha sem saber alemão? Não sei. Não sei. E eu acho que você perde muito, assim, da vivência mesmo, né? Se você não... Pensa em Berlim. Total. Pensa em Berlim, tipo, né? Eu concordo plenamente com você. Momento triste. Deixa eu comer em silêncio. Bom, próxima.
Lê a próxima. Próximo. Sua vez, já tô Sim. perdido. Então, é a sexta pergunta, acho que é a última do nosso primeiro Isso, é a bloco. última do primeiro bloco, isso aí. A pergunta foi: se eu for estudar na Alemanha, preciso de qual nível? Essa é muito Então, boa. o que eu entendi dessa pergunta é se eu for estudar na universidade, né? Sim, eu também, pelo amor de Deus. Produção. Porque se você for estudar a produção alemão, tá me dizendo que sim. se você for estudar alemão, você pode ir, né? Sem saber nada, a princípio. Mas vamos lá. Então, se você for estudar na universidade, você precisa comprovar uma proficiência na língua, né? Para conseguir entrar numa universidade. Isso você pode conseguir de diferentes formas. Então, tem gente aqui no Brasil, por exemplo, que estuda em colégio alemão e no final da formação faz o Abitur, que seria o equivalente ao Enem, né? Na Alemanha. Então, tendo o Abitur, a pessoa já pode automaticamente ir estudar na Alemanha, sem nenhuma outra certificação. As outras certificações que a gente pode... Tô olhando minha colinha aqui. Não, fica à vontade, óbvio. Outras certificações que a gente pode tirar são o DSH, que é... Já vão começar os palavrões, né? Que é o Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Adoro. Ou o Test DAF, que eu acho que foi esse que você tirou, né, Ti? Foi esse. E também você pode também comprovar sua proficiência com o Goethe-Zertifikat, C2, então C2, que é o Großes Deutsches Sprachdiplom. É o que você tem, né, madame? Que é o que eu tenho. Que orgulho. Ou com o TELC Deutsch C1, C1 Hochschule. Aprofundando um pouco mais nessa aqui, porque você passou pelos diplomas, eu não sei se a pergunta, o jeito que eu tinha entendido também foi assim: qual nível eu preciso para estudar? Depende muito do curso que você quer fazer. Para tradução, precisava de C1, obviamente, porque você vai estar traduzindo coisas ali, então você tem que ter o máximo do nível, né? Mas isso depende muito do curso da universidade. Mas tem que ser a partir de, acho que B2. B2, porque B1 também você não vai se sentir confiável. Não vai... Confiável não, confiante, desculpa. Você não vai se sentir confiante tendo o nível B1. Então, acho que teria, assim, a partir do B2 para você conseguir resolver as burocracias e acompanhar as aulas, né? Foi tradução, era engraçado, porque foi tradução português, alemão, inglês, mas 85% do curso era em alemão. B1, gente... Vai ficar difícil. Entschuldigung, não dá. Es tut mir leid. Bom, próximo bloco, né? Então... Los geht's. Aula individual ou em grupo? E aqui eu volto a dizer que, na minha experiência e na minha opinião, depende do seu objetivo. Então, o que para mim funcionaria melhor para adquirir fluência, eu acho que seria uma aula em grupo, porque tem a interação com outras pessoas que também estão aprendendo aquela língua, então, querendo ou não, é diferente da interação com o professor, e você aprende muito nessa troca, porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes, mas também eu acho que se o seu objetivo for tirar uma certificação, como a gente acabou de comentar das certificações para estudar lá, talvez valha a pena investir em aula particular, com um professor que vai te preparar individualmente para sua prova, né, para o seu objetivo, porque você vai fazer a prova sozinho na prática, né? Então, acho que depende um pouco do objetivo. Na Alemanha é super fácil colar, Carol. Sim, claro. Eu lembro até hoje, eu fui de Pampers no dia. A mulher ficava olhando assim, quando eu olhava, eu falava: amor, eu não tô me mexendo, pelo amor de Deus. Nossa, horrível. Lembro até hoje. Você disse tudo de novo, foi o que eu coloquei. Depende do que o aluno quer atingir. Interação com as pessoas. Eu acho que quando o aluno quer ser mais objetivo, eu quero estudar em tanto tempo para isso. Então, eu tenho ali a atenção 100% do professor. Agora, num grupo, você pode, nas pausas, continuar conversando em alemão, que isso é algo muito positivo na Alemanha, porque eles colocam meio que cada um de um país. Pelo menos na época que eu fiz era assim, cada um de um país. Então, assim, do meu lado tinha uma chinesa, do outro tinha um croata. Eu ia falar como com eles? Tipo, alô, tipo, era o que dava. Eu tinha que falar, senão eu não ia conseguir. E você aprende com os erros dos outros também. Porque você escuta bastante. Às vezes você fala: não, ele falou wie geht's dich, sei lá. Não, mas ele falou dich, não é dich, é dia. Por quê? Porque é dativo, porque não sei o quê. Não. E por aí vai. Acho que depende muito do foco e do objetivo do aluno. Mas eu acho que as duas aí, eu acho que dá pra complementar uma com a outra. Faz um pouco de grupo e depois individual e por aí. Próxima, dicas de estudo. Como eu aprendo, professor? Como eu aprendo? Me dê a chave.
a resposta que todo mundo odeia, que ninguém quer ouvir, mas que é a verdade, né? Estratégias de aprendizado são muito individuais. Tudo vai depender de como você se sente mais motivado, de como você aprende melhor, se é ouvindo, se é lendo, se é escrevendo, se é vendo uma série. Tudo isso a gente só vai aprendendo na prática. A dica que eu sempre dou para os meus alunos e que eu acho que funciona melhor é sempre pensar na função da língua, no propósito da língua. Então, o propósito de aprender uma língua é comunicar alguma coisa, né? Às vezes a gente está aprendendo tanta gramática e tanto vocabulário, principalmente em alemão, né? A gente fica muito focado nessa história da gramática e a gente esquece que a língua é, antes de tudo, um meio de comunicação. Então, a minha dica seria sempre inserir aquilo que você está tentando aprender em um contexto, né? Então, vamos supor que eu acabei de aprender que existe a palavra Fahrrad, bicicleta, em alemão. A pergunta que eu me faria é, o que eu posso dizer com essa palavra? Então, se eu gostar de andar de bicicleta, eu posso aprender a dizer isso em alemão. Então, ich fahre gern Fahrrad. Isso não só vai me ajudar a aprender o significado de Fahrrad, mas também vai me forçar a aprender o verbo fahren, conjugação, ortografia e tudo mais, e também a estrutura com gern, que é um bônus. Sim. Né? Então, sempre pensar em modos de como que eu posso dizer alguma coisa de fato usando aquele conteúdo, né? E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Formulem frases, formulem textos, de preferência algo que diga sobre vocês, porque aí vocês conseguem se relacionar melhor com aquele conteúdo. E acho que é isso. Ai, você não quer me dar aula? Ai, Claro, Tico, se você precisar. Acho que eu preciso estudar mais. Acho que você teria dicas ótimas pra mim, assim. Brauchst du nicht. Pô, pelo amor de Deus, gente. Eu falei, enfim. Eu coloquei aqui, assim, a música, que foram coisas que me ajudaram muito. Bandas, assim, ou cantores alemães que, sei lá, eu ficava escutando, cantando junto e decorava uma palavra ali. Série com legenda em alemão, pra escutar do jeito que eles falavam e lia, né, o que tava sendo dito, porque no começo é aquele... né, num... Que é engraçado que depois de um tempo não é mais assim, né? Depois não que você pois fala, é. não fica. Fala, gente, o alemão é maravilhoso. É um Beethoven, gente. Ó, é um dó, é um ré. Decorar as tabelas de declinação é uma coisa que eu fiz, mas porque eu era retardado, né? Minha mãe sempre falava, eu vou te internar porque você vai acabar ficando doente. Mas eu adorava aquilo, eu adorava ficar ich, mich, du, dich, ihn, es, sie, ich, mir. E aí eu tô com aquilo até hoje porque eu gostava de ficar vendo, então pra mim já é muito visível, eu tenho aquilo automático, porque a gente precisa ter aquilo automático, né? Mas uma coisa que eu fazia muito, eu decorava frases prontas. E quando alguém me perguntava alguma coisa, eu já tinha aquela frase. Por exemplo, eu lembro até hoje, eu chegando no meu curso de alemão, logo quando eu troquei de família, dos meus rolos de au pair. Galera, quem quiser saber um pouco mais da minha situação de au pair, tem meu canal no YouTube, lá tem um vídeo explicando que eu fui... A família maravilhoso. Na rua, enfim, eu fui expulso, enfim. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu não sei quem foi que me falou que quando você falava uma frase em alemão, por exemplo, quando eu fiz tal coisa, eu não podia falar wenn, eu tinha que usar als, mas eu não sabia o porquê. E aí eu lembro quando eu cheguei, eu falei assim pra professora, ela pediu pra gente se apresentar, als ich in Deutschland angekommen bin, aí ela já pra mim, nossa, porque esse é um curso A2, o als a gente só aprende no B1. De onde me falaram que era assim, mas eu não sabia. E aí, através disso, eu ia pesquisar e eu já tava meio que um pouco na frente, porque eu já sabia o significado daquilo. Mas aí, toda vez que alguém perguntava pra mim, e como que foi a sua experiência aqui? O que aconteceu? Aí eu, als ich in Deutschland angekommen bin, e eu repetia as mesmas frases. E isso acabou ficando automático na minha cabeça. Então eu acho que quando você tem... Porque, por exemplo, se eu te perguntar alguma coisa agora, cara, como que você tá? Você fala, amiga, discute. Tipo, eu tô bem. Se alguém te perguntar daqui 5 minutos se você tá bem, você vai falar a mesma coisa. Então não tem por que você não decorar essa estrutura, porque isso você vai usar em outro contexto. Ou se você falar assim, eu tenho um irmão e uma irmã. Gente, eu tenho um irmão e uma irmã. Eu acho que minha mãe não tem vontade, não quer ficar grávida. Então eu vou falar isso pra sempre. Que eu tenho, ich habe einen Bruder, que já aprendi um acusativinho ali, und eine Schwester. E acabou. E aí eu ia decorando essas frases. O problema era quando as pessoas falavam assim, nossa, como ele fala bem. Aí as pessoas já perguntavam uma coisa absurda. Aí o piripaque do Chaves, né? Que eu falava, pô, isso eu já não sei, mas eu não sei mais o que você tá falando. Aí morava o perigo. Mas aí eu pedia pra falar devagar. Mas eu me sentia muito confiante. Porque eu falava, eu sei que o que eu tô falando tá certo. Então isso de decorar frases é uma dica que eu dou. Não sei se os alunos usam ou se isso ajuda também. Não sei, o que você acha? Eu acho que super ajuda e eu acho que
na hora, assim, quando eu cheguei na Alemanha, tinha muitas coisas que eu não sabia falar, então chegou uma hora que eu falei, tá, eu vou ter que decorar, porque senão eu não vou me comunicar com ninguém. E aí eu lembro, foi na primeira semana que eu cheguei na Alemanha, que eu não fazia ideia de como falava, que eu queria abrir uma conta no banco. E aí eu falei, tá, eu vou ter que pesquisar, né? Pesquisei e decorei lá. Ich möchte bitte ein Konto eröffnen. Aí cheguei lá toda linda, né, com essa cara de alemã lá, que nem um robô. Ich möchte bitte ein Konto eröffnen. Toda orgulhosa de mim mesma. Aí a recepcionista falou, ach so, woher kommen Sie? E eu fiquei muito chateada que ela reparou que eu era estrangeira. Mas ela já usou uma perguntinha, tá vendo? De um nível A1, que já dá pra responder, que se você... Óbvio que alguém vai te perguntar na Alemanha de onde você é, né? Então você já tem... Exato. Mas eu passei a minha mensagem. Eu abri a conta, né? Então, Caramba. deu certo. Orgulho, orgulho. Vamos pra última, porque depois a gente vê o que a galerinha aqui, o que os alunos estão ali causando. Vamos ver o que eles estão escrevendo aí, que eu tô vendo só os meus ali já. Isso porque eu não enxergo, hein, mas eu consigo ver daqui. Última, como entender e decorar os casos de declinação? Bom, eu acho que eu vou um pouquinho na contramão do que você disse que foi a sua experiência. Tá. Né? Então, eu vou voltar um pouquinho para minha dica anterior, que foi colocar as coisas em um contexto. Uhum. Né? Então, eu acho que eu aprendi muito declinação de adjetivo formando frases com adjetivos. Né? Então, É terrível. eu tava lá. Declinação de adjetivo. Ai, meus alunos, me perdoem, os que sofrem comigo com elas, enfim. Não, eu já falei pros meus alunos que vão prestar o B1, eu falei, gente, relaxa, vocês vão aprender quando vocês forem pra Alemanha, porque se vocês forem ficar estudando isso agora, vocês vão pirar. Então, relaxa na declinação de adjetivo e aprendam vocabulário. Não tirem a minha carteirinha de germanista porque eu falei isso, pelo amor de Deus. Mas, né, eu acho que o melhor remédio é realmente pensar em frases e em textos onde você possa usar aquelas declinações, né? Então, para voltar no exemplo do Fahrrad, né? Então, sei lá, ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Então, você já, né, inseriu aquela declinação em uma frase feita. Com aquela mesma frase, você pode trocar depois Fahrrad por Auto é das também. Que mais? Ein neues. Ein neues também é das. Ein neues Auto. Ein neues... Você quer outro, com outro artigo? Com outro... Ein neuen Computer. Com outro artigo. Eine Isso, einen neuen Computer. Eine né? neue Maschine. Ou eine neue Waschmaschine, sei lá. Né? E aí você vai trocando de substantivo e de adjetivo também para ver como é que você se sente. E eu acho que eu aprendi muito nessa, assim, na prática, quando eu fui pra Alemanha, falando, ouvindo. Eu não me lembro de ter sentado, assim, e ficado tentando decorar as tabelas de declinação. Então eu acho que essa seria a minha dica. Bom, a minha, eu tenho duas só pra falar. A primeira, eu não sei, eu tentava ser mais objetivo, e com os alunos eu também tento ser mais assim. Eu não sei se isso é visto de uma forma correta, mas me ajudou. Por exemplo, se você fala Ich habe ein Fahrrad, você sabe que o ein tá indicando das, certo? Porque é das e é neutro e pronto. Se você vai pôr um adjetivo ali depois, você precisa mostrar pra mim, nesse adjetivo, qual que é o artigo da coisa. Se você fala eine, vai repetir, porque em português você fala uma flor bonita. Então é a mesma coisa. Eine schöne Blume. Se você fala um computador feio, einen, depois desse einen, o hässlich tem que estar hässlichen. Não dá pra ser hässliches, porque o S já pertence ao das. Uma outra coisa também, quando você faz a declinação de adjetivo depois do acusativo. Artigo definido. Depois, isso, por exemplo, mit dem é EN depois pra todos. Eu costumo falar assim, é a mesma coisa, dativo no plural, N no final. Eu mandei os meus já tatuarem assim, ó. Porque se você sabe, se você falar mit den, não dá pra ser Leute. Tem que ser Leuten, porque no plural, N no final. Mit den Schülern, mit den Schwestern. Vai ser assim pra sempre. Então essas coisinhas assim que eu vou rimando e vou tentando trazer de um jeito mais fácil, porque a tabela de declinação de adjetivos é o terror quando você abre. Eu lembro até hoje, te juro, eu abrindo no curso, eu falei, gente, não vai dar pra decorar tudo isso. Aquele menos N, menos EN. E acusativo, eu falava, não, assim não tem como. Então eu nem passo pros meus, eu nem dou essa tabela. A gente aprende separadinho, né? Porque não confunde muito. E uma outra coisa, a última, eu melhorei muito o meu português depois que eu comecei a estudar alemão. Então eu acho que assim, o que eu falo com os meus, você não é obrigado a saber o que é uma regência verbal, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo intransitivo direto. Só que eu
Fui pesquisar, porque eu queria entender isso no alemão. Eu falava, mas por que que aqui eu tenho que usar um einem? Por que que o ajudar tem que ser intransitivo? Por que que ele tem que ser transitivo? Mas isso em português, oração subordinada, esse que, a menina que roubava, esse que eu sei que não é o das. Por quê? De... E por aí vai, né? Pra quem estuda sabe. E foi isso. Então essa coisa de aprender um pouco do português pra ajudar no alemão, pra mim ajudou. Isso ajudou bastante, na verdade. Me ajudou bastante. Com certeza. E da declinação, assim, das tabelas de declinação, eu não sei, é que não... Eu escrevia. Eu catava do nome do acusativo e ficava. Ich mich, du dich, ich mir, du dir, e por aí vai. Aí dos reflexivos. Ich mich, e aí eu falo, gente, é igual ao acusativo. Gente, olha como o alemão é bondoso, né? Ele fez igual, os meus querem me matar. Eles já me olham com aquela cara assim de tipo, Thiago, tipo, não adianta. Mas Falando sério? Mas é igualzinho, e depois existe pra todo mundo. Tipo, olha que incrível. Olha que maravilha! Declinação de adjetivo no genitive. Tudo é M. É isso. Tipo, Gente, tudo muito maravilhoso. Essas foram as perguntas. Eu vi que eu recebi uma aqui agora. Qual a maior palavra em alemão que você conhece? Ai, eu amo. A primeira que eu aprendi foi Krankenschwester, que tem 16 letras. Enfermeira. Minhas alunas, por favor, coraçãozinho agora, hein? Que são todas enfermeiras. Verdade. Para suas alunas enfermeiras, eu tenho 2 alunas. Eu não sei se elas estão aqui agora, mas eu ajudei também porque tem esse grupo em massa, né, vindo para a Alemanha para essa demanda. Então elas estavam fazendo aula comigo por conta disso. Então depois, se vocês quiserem me escrever, fiquem à vontade. Assim, para eu contar as experiências, enfim, delas. Staatsbürgerschaft, eu amo, ou Staatsangehörigkeit, que é maior. Staatsangehörigkeit. Que significa Nossa, cidadania. Cidadania. É essa. E a sua? Nossa, acho que a maior que eu lembro é uma coisa X, assim, que eu vi em um meme, que era uma como é que chama isso? Uma marquise de uma loja que tinha... Você já viu isso? Acho que eu já vi. É que eu não lembro a palavra também agora. Que tava escrito, tipo, Fußbodenschleifmaschinenverleih. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ah, verdade. É que tem... Tudo em uma palavra só. É que tem também essa coisa da junção de todas as palavras que eles acabam grudando uma na outra pra poder mais... Aí, uma vez um aluno meu me perguntou, eles falam assim mesmo? Eles usam realmente essas palavras? Assim, usam, algumas eles usam. Tem umas que acaba virando meme, né? O povo exagera. Tem ali dá pra colocar um fone, dá pra colocar alguma coisa, né? Você não precisa também grudar tudo pra daqui a pouco você esquecer até o que você falou no começo. Galera, vamos lá então. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento. Tem gente pedindo pra gente falar em alemão, Ti. Falar um pouquinho só em alemão. Ja, was denn? Wie ist das Wetter in Belgien? Gestern hatten wir ein schönes Wetter. Ich glaube, wir hatten 28 Grad ungefähr. Aber heute ist schon wieder schlecht. Boah, 28. So gut. Aber das ist das Problem hier in Belgien. Ich glaube, nur weil wir hier so in der Mitte von vielen Ländern liegen und dann bekommen wir so das Wetter von den anderen. Aber ich weiß es nicht. Das ist mal so hier. Ja. Na, das ist aber ärgerlich, ne? Und auch das nicht ist auch gut nicht für... So gut, ich glaube, für die Gesundheit, weißt du? Weil auf jeden Fall. Wir, wow, ist das so super da draußen. Und dann, ein Tag später ist schon wieder scheiße. Ja, aber weißt du, in São Paulo schwankt es auch ziemlich im Moment. So die Temperaturen und alles. Gestern war es super warm und heute ist es schon wieder kalt. Komischerweise ist es so 15 Grad oder so. Und ja. Ja, meine Mutter hat das gesagt. Ich habe mit ihr so heute kurz telefoniert und sie freut sich. Ok. Cara, você consegue ler o que tá escrito? Tem uma enorme Consigo. Agora, que eu tenho certeza que é do meu aluno Fábio, que eu tô vendo pela foto. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem que escrever em caps lock, porque eu não enxergo. Isso aqui é muito pequeno, então em todas as lives eu peço para as pessoas escreverem, né? Porque não dá. Senão eu vou ficar com a cara assim em cima do celular. Mas eu enxergo, Ti. Tá, posso ler? Pode. A pergunta do Fábio? Pode ser. Então, Fábio pergunta: para quem quer aprender o máximo possível para conseguir um trabalho de melhor qualidade, é melhor estudar em grupo ou sozinho? E quais são os métodos que vocês aconselham? Eu acho que a gente falou um pouquinho já, né, a respeito disso, mas
O que eu sempre preferi, assim, eu pessoalmente, foi estudar em grupo, justamente por causa da troca e aprender com as estratégias de aprendizado dos outros, né? Uhum. E eu acho que independentemente do seu objetivo, essa troca vai ajudar. Mas eu diria que seriam essas estratégias, assim, conversar com as pessoas e aprender com elas. E como elas... Concordo super. Eu sempre fui muito assim, aqueles egoísta. Eu sempre queria a professora pra mim só. Então, no grupo, eu sempre era aquele que levantava a mão. Não era um aparecido, mas eu falava, gente, eu quero perguntar, eu quero aproveitar, eu tô pagando. Tem essa coisa da troca, óbvio, de você você precisa ter esse contato com os outros, né? Mas é aquela coisa, depende também da necessidade do aluno, porque talvez numa escola, eles vão falar assim, ó, você vai aprender o nível A1 em 3 meses. E talvez com um professor particular, você faça em 1 mês, porque você Chegue vai mais conseguir rápido. combinar com ele, que é o que eu faço com os meus. Eu falo pra eles vêm pra fazer aula comigo, eu falo, o que você quer? Me use. Sabe, assim, você tá pagando, você faz o que você quiser. Que aluno fala assim, Thiago, eu quero aprender tal nível, eu quero aprender pra essa prova. Por exemplo, essas enfermeiras que vieram, essas duas, elas fizeram um teste de proficiência, a gente treinou só pra isso. Então elas compraram, eu quero em 10 aulas tá pronta pra isso. Então a gente fez em 10 aulas e ela passou, fiquei tão feliz. Fiquei muito feliz, ela me escreveu e passou e conseguiu reconhecer o diploma dela. É um arraso. Tá, enfermeiro? Ai, maravilhoso. Tá uma Krankenschwester. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Ká, eu amei. Muito, muito, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua amizade. A gente ficou esse tempo aí sem se falar por conta do, né, por você se preparar pra entrar no Goethe e as coisas que você, os seus projetos e tal. Mas é aquela coisa que eu sempre falo. Eu amo amizade assim. Que a gente se encontra e parece que a gente se viu pela última vez ontem. Obrigado Total. de coração por você ter feito parte do meu passado e por você ser parte do meu presente, por você ter me ajudado a realizar esse grande sonho que foi se tornar tradutor na Alemanha. E pela ajuda e tal, e você sabe, né? Você me via lá sofrendo, e corrigia os meus textos e por aí vai. Eu te desejo tudo de bom do fundo do coração. Espero que você continue brilhando, ensinando todo mundo. Ai, porque você é foda, você é inteligente. Gente, ela é muito... Ela sabe tudo. Ela sabe todas as declinações, ela sabe alemão, ela é incrível. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, Ti. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa sua nova fase também, assim como a gente tem feito parte da vida um do outro já há, acho que uns 5 anos. E vamos continuar e eu tô te apoiando a cada passo e você vai brilhar ainda muito mais, com certeza. Obrigado. Parabéns. Obrigado, tá? Pelo trabalho. Obrigado mesmo, eu fico muito feliz. Parabéns pra você também. Um beijo, então. Fique em casa, né? Aquela mesma coisa, fique em casa. Eu espero que a situação aí melhore, que a situação no mundo melhore. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo o que a gente pode, né? Então, obrigado mais uma vez. Boa noite aí pra você e até uma próxima. Tschüss! Tchau. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado dessa live. É claro que eu poderia estender essa live para 5, 10 horas, gente. Porque eu gosto de falar. Então, se vocês sentem a necessidade de me ouvir um pouco mais, vai lá no meu canal, Balduindo e Vindo. Tem lá eu viajando pelo mundo, contando as minhas experiências na Alemanha e por aí vai. Um beijo para os meus alunos, para os meus amigos que sem eles eu não seria nada, os meus familiares. E aos alunos da Carol também que participaram. Um beijo. Gente, agora, comentário bom a gente enxerga, né? Que engraçado. Um beijo. E eu espero vocês, então, na nossa próxima Tire Sua Live do Armário. Espero que vocês estejam gostando de ver aí as pessoas que fizeram parte do meu passado, mas que, de alguma forma, fizeram com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje. Sem eles, eu não seria nada. Gratidão sempre. E é isso. A gente se vê, então, numa próxima live. Fiquem em casa, fiquem saudáveis. Eu espero que nós possamos sair disso tudo logo. Um beijo no coração de vocês, gente. Boa noite. Just think to myself.